Oi, eu sou a Cat Lopes. Jéssica Machado. Lana Barbosa. E nós somos as Elas do podcast Deus e Elas. E que bom que você voltou e está aqui conosco para esse nosso bate-papo dentro do mês especial da mulher, dentro de março, que nós estamos com todo esse conteúdo voltado para a mulher de forma especial. O nosso assunto é sobre o papel da mulher na história da igreja. E hoje nós temos uma convidada muito especial que é Gleides Domingues. Gleides Domingues, seja muito bem-vinda, Gleides. Que bom que você está aqui conosco. E antes de nós entrarmos no nosso bate-papo, na nossa conversa, eu quero passar para a Lana, que é a nossa garota propaganda oficial, e ela vai estar atualizando vocês aí de todas as novidades, que para aqueles que estão nos acompanhando já estão por dentro, né? Que todo mês tem o livro do mês, vocês têm um desconto especial do Deus e Elas, vocês têm várias sugestões, os nossos novos horários, as nossas redes sociais que nós estamos, mas a Alana vai passar e vai lembrar vocês de tudo isso. Então, não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, no nosso Instagram, Deus e Elas Podcast, né? Como eu tenho falado em todos os episódios, é o nosso cantinho especial para interagir com você. Então, você pode mandar um direct, você pode comentar, curtir, repostar as nossas coisas, nos marcar nos stories, que a gente ama acompanhar esse calorzinho humano à distância, né? Digital. Tem também o nosso YouTube, Deus e Elas Podcast, e o TikTok, Deus e Elas Podcast, porque somos jovens. E o produto do mês, você não pode esquecer, é o A Verdadeira Maria, tá com desconto especial de 30% na loja publicaçõespandiário.com.br, e é só você utilizar o cupom MARIA30, que você consegue esse descontinho especial e vai valer até o último dia útil de março. Então não esqueça de aproveitar e já garantir o seu exemplar do livro A Verdadeira Maria. E como nós já anunciamos, hoje é aquele episódio especial com convidada. E a nossa convidada de hoje é a Gleides Domingues. Gleides, mais uma vez, seja bem-vinda. E fale um pouquinho de você, sobre o que você faz, com o que você trabalha. E conta para nós um pouquinho sobre a mulher extraordinária que você é. Bom, extraordinária eu não sei. Ah, é? Mas uma serva do Senhor, esse título aí eu carrego, né? E carrego com alegria. Então, eu sou Gleides, né? Eu sou a segunda entre 4 irmãs, né? Então eu só tenho irmãs, então a minha família é composta basicamente, né? Ou seja, a minha família original, né? Basicamente por mulheres, né? E com a minha mãe formamos 6 mulheres, né? Então, coitado do meu pai que tinha que lidar com esse universo feminino, né? Dentro vamos assim, dessa origem, né, familiar, nós temos 4 professoras, né? Então nós somos uma família composta, né, por mulheres professoras, e tem uma que, na verdade, ela fez uma outra opção de carreira, e a opção pela área do direito, né? Eu já atuei, né, assim como a minha irmã mais velha e a caçula, na educação básica. Então, a gente já começou, né, a profissão, né, com a educação básica. Aí nós passamos, né, para o ensino superior, e eu já estou no ensino superior desde 2000. Eu acredito que seja essa data. Então, já tem uma trajetória aí no ensino superior, e nesse ensino superior, hoje eu trabalho com a formação de teólogos. Então, esses teólogos, para mim, né, vamos dizer assim, é a base
de todo o pensamento e de toda a mentalidade cristã a ser desenvolvida. Então, na verdade, eu não os encaro apenas como teólogos, mas como ministros, ou seja, aqueles que foram chamados por Deus para cumprir uma missão hiper especial, né? Que é propagar, anunciar as boas novas do reino. Então, eu já estou nesse, vamos dizer assim, nessa área, ou nesse campo de atuação desde o ano de 2010, em que ingressei nas faculdades Batista, né, do Paraná. Nas faculdades Batista, eu trabalho especialmente com o mestrado e também com a pós-graduação. Na graduação, ou seja, no bacharelado, a atuação ela se dá mais em relação à autoria, né? Hoje, né? Porque eu também já, como assim, já ministrei aulas também para o bacharel. Bom, ao lado disso, né? Em 2018, eu recebi um convite de uma universidade americana para trabalhar também no mestrado em ministério com alunos de fala ou de idioma da língua portuguesa. Então, a gente recebe alunos, né, de Angola, Moçambique, né, e do Brasil também. E, paralelo a tudo isso, né, esse ano, aí eu recebi um outro convite para trabalhar como professora voluntária num projeto da Junta de Missões Mundiais, que é a formação também dos pastores do Seminário Batista de Uambo, em Angola. E a disciplina que eu leciono é a minha área de pesquisa, né, que eu já trabalho com essa área desde 2007, que é cosmovisão. Então, basicamente, né, é isso que eu, na verdade, me proponho a fazer. Eu gosto muito de lecionar, né, eu me vejo enquanto uma pessoa que acredita no ensino, e não apenas no ensino, né? Acredita que ele pode, na verdade, modificar a forma como as pessoas elas se relacionam umas com as outras, né? Porque eu percebo que o ato do ensinar ele é bem relacional, né? E por ser relacional, ele nos ajuda a crescer tanto enquanto pessoa como profissional e também, olha só, como servo, né? Porque aquele que se dispõe ao ensino, ele tem que estar aberto para ser ministrado também. Ou seja, ele precisa, na verdade, ter um coração maleável, né? Aquilo que é sensível, né, ao reino. Então, quando a gente ensina, a gente precisa deixar que o Espírito de Deus nos conduza, principalmente quando o processo da formação está associado a essa questão ministerial, né? Então, eu percebo hoje que eu estou para além da minha profissão, é mais um ministério. Então, quando eu vejo, né, professora, não, eu acho que é o meu ministério da docência. Então, é o ministério da docência que eu exerço, né, nesses espaços aí que são tão significativos, né, para a prática, né, e eclesiástica, para a prática teológica, e para que, né, o nome de Deus seja exaltado, glorificado. Eu creio que seja essa a grande, vamos dizer assim, o grande objetivo, o grande propósito, né, da minha inserção no campo, vamos dizer assim, se eu vou colocar um nome aqui, professoral. E sabe o que me chamou a atenção enquanto você falava? Que hoje você dá aula para teólogos. Uhum. E isso já é um avanço tão grande, né, nesse universo feminino. Nós temos um pastorado majoritariamente masculino, mas nós Uhum. temos mulheres que ensinam a eles
que eles vão se formar através de mulheres ensinando, né? Isso é tão interessante. E nisso a gente Uhum. consegue olhar para toda essa história da mulher na igreja. Se a gente puxa desde Maria, né? Esses dias eu estava lendo um livro Sim. e o livro dizia assim que Maria ela tomou a rédea da história e ela começa a contar. Então, assim, parte daquilo que nós encontramos a respeito de Jesus nos evangelhos, da onde eles tiraram aquelas informações? Teve Maria contando e falando sobre Jesus, né? Porque ela Uhum. estava ali com Jesus desde o seu ventre. Uhum. Então, ela foi a primeira testemunha sobre Jesus. Ela foi a primeira a contar sobre Jesus. Então a gente pode puxar sobre essas mulheres desde Maria. E Uhum. desde esse tempo, ainda mais desde esse contexto histórico que eles estavam inseridos, né, lá naquela época onde as mulheres eram excluídas, onde elas eram praticamente invisíveis, e eu acho que elas usaram disso até de estratégia, né, para anunciar Jesus, porque elas acabavam não sendo perseguidas, né, como foram os discípulos, elas conseguiam estar ali é, circulando entre a sociedade que não as enxergava, que as excluía, e elas usavam isso como estratégia para estarem avançando o Evangelho de Jesus, para falar sobre Jesus e para anunciá-lo. E em quantos lugares as mulheres ainda são invisíveis ou são excluídas e elas conseguem entender esse chamado e elas conseguem usar como estratégia, né, para influenciar as pessoas, para serem bênção aonde elas estão. E, e que especial ter isso na sua história, né? Você ser professora de teólogos e hoje a gente conversar sobre esse papel da mulher na história da igreja, que acaba não sendo esse papel de como a mulher vem anunciando Jesus ao longo da história, né? Uhum. É interessante uma palavra que você colocou, né? Que é a invisibilidade. Há um tempo atrás, lá no ano de 2000, acho que foi isso, eu me inscrevi num doutorado em História, de acesso ao doutorado em História, ele era feito em Portugal, e eu tive uma professora, né, que é História de Gênero, que ela falava exatamente, né, dessa veia da invisibilidade. E no momento, né, essa palavra, né, principalmente para mim, né, que venho de um universo completamente feminino, né, porque o magistério, né, se você observar, né, vamos dizer assim, ele é quase que constituído por mulheres, principalmente em educação básica, né? E educação básica aqui eu estou falando ensino fundamental, de educação infantil ao ensino fundamental 1, basicamente são mulheres que atuam, né, nesse espaço. E eu fiquei pensando naquele termo, né, invisibilidade, tanto que eu escrevi um artigo para essa cadeira, ou seja, para essa disciplina, falando sobre a mulher, né, na Idade Média e essa invisibilidade. Só que, veja, eu, eu não foquei nessa palavra, mas na questão da ótica, do foco. Porque, Hum, veja, porque quando você diz assim, olha, as mulheres elas têm essa questão de não serem vistas, de não serem projetadas, de serem excluídas, não é? Então veja, quando você vamos dizer assim, tem uma força, né, na palavra nisso, isso vai na verdade reforçando esses dogmas que a sociedade na verdade trabalha. E aí eu disse, não, é uma questão de ótica. Eu até que tinha colocado assim, uma questão de foco. Aí a minha professora disse, foco é marido da foca. Então não coloca foco, né? Porque no linguajar português
não tem o sentido que nós atribuímos a ele, né? A essa palavra. Aí eu falei assim, puxa, não é que ela tem razão? Aí eu disse, ótica. Ela disse, ótica é legal. Olha, eu já estava trabalhando com cosmovisão e nem sabia, né? Olha só que interessante, né? Isso lá nos idos de 2000, 2001, acho até que foi 2001. E aí eu disse o seguinte, que esse olhar, essa ótica da mulher, ela precisa ser ressignificada pela própria mulher. Então, veja, a mulher, ela que precisa se assenhorar do seu papel. Não é aquilo que o outro diz dela, mas é aquilo que ela diz de si mesma. Por quê? Porque quando Deus fez o homem e a mulher, ele diz assim, e eis que era muito bom. Ele não disse o homem é bom, a mulher é boa. Não, ele olhou para o conjunto da sua obra e disse: é muito bom. Então, veja, nós temos um valor, não é? Agregado em Deus. Então, veja, é Deus que me dá esse valor. E se é Ele que me dá esse valor, eu não preciso ficar, entendeu? Vamos dizer assim, lutando para conquistar alguma coisa que eu já tenho em Deus. Então, é uma questão de redirecionar, entendeu? Esse nosso olhar. Porque no momento que a gente faz isso, a gente ganha, né? E a gente ganha não é porque, entendeu? Eu estou numa briga entre gênero, né? Não, a gente ganha porque nós estamos contribuindo para o desenvolvimento do reino. Então, é o reino que tem que ser a nossa ótica, e não eu. Né? Veja, é aquilo que Paulo diz, né? Que ele cresça e que eu diminua. Então, não é a minha valorização, é a minha, na verdade, é a minha ação que valoriza aquele que me deu a vida, aquele que é o doador da vida, aquele que me resgatou, aquele que me redimiu, aquele que me regenerou, aquele que me trouxe uma nova imagem em Cristo. Então, veja, hoje, né, quer seja homem, quer seja mulher, nós somos co-herdeiros de Deus. Ah, gente, não tem preço, né? Nós somos filhos de Deus, não tem preço. Então, veja, quando chegar lá, não vai ser separado. Aqui, entendeu? É o lugar das mulheres, aqui é o lugar dos homens. Não, seremos todos um só em Cristo. Né? É Glória isso a que Deus por faz a isso. diferença. Né? A- Então, As, as nossas, as nossas elas que já escutaram o nosso podcast sobre feminismo e a nossa temporada sobre autoestima, né, já estão relembrando tópicos aí. E para aqueles que nunca tinham ouvido, que o que a Gleides está falando é revelador, realmente é. E se você quer saber mais ainda, eu sugiro vocês assistirem os nossos episódios anteriores, porque, Gleides, a gente tem conversado muito sobre isso com as nossas mulheres, sabe, que estão aqui com a gente. Porque quando você olha para a história da mulher, é exatamente assim que elas se portaram, né? Desde Maria Madalena, enfim, né, todas as mulheres ali que seguiam a Cristo, elas anunciaram Jesus, elas não olharam, elas não se importaram para o que a sociedade dizia sobre elas. E elas pertenciam a várias camadas ali, sim, né, da sim. sociedade, na parte cultural, culturas distintas, né? A gente pode até colocar ali como socioeconômicas também, porque a gente tinha aquelas que ajudavam a sustentar o ministério, exercia um papel ali de diaconia, acho que dá até para dizer assim, né? Sim, sim, sim. Então, Olha, então só são mulheres para. que realmente Ah, não olharam para aquilo isso, que a sociedade falava para elas, ou, né, como tratavam, vocês não têm esse direito. Tá, e daí que eu não tenho, né? Eu tenho uma missão, sou filha do rei, exatamente. só sigo. E tanto é assim que você vai perceber que existiam mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus e elas continuaram apoiando o ministério, ou seja, o crescimento desse ministério, né?
por aquele mundo conhecido. Então, você não vai ver a restrição delas apenas a Jesus, mas você vai ver, né, o acompanhar dessas mulheres e que, mesmo que silenciadas por aquele contexto, né, elas não eram impactadas por isso, elas estavam impactadas no servir. Então, veja, você pode observar algumas falas, são sutis, né? São sutis. Por exemplo, e Maria guardava no seu coração, né? E aí você vai ver, né, a Priscila, né, sendo inclusive colocada em primeiro lugar, não é? Na fala de Paulo, que vamos dizer assim, taxado como machista, nem sei por que ele é taxado como machista, mas vamos lá, né? Na frente de quem? De Áquila, que era o seu marido. Depois você vai ver Paulo falando a essas mulheres, agradecendo a essas mulheres. A primeira mulher, né, que ele agradece e que a gente não sabe muito bem, porque é uma personagem incógnita, porque era assim mesmo, né? Mas, assim, um registro... Agora você fez a minha cabeça viajar, Gleides, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma, né? Mas, gente, Paulo, ele cita o nome de todas as mulheres com quem ele conviveu ali, né? Tipo, nas cartas deles, ele dá nome a todo mundo, homens e mulheres. Enquanto você tem muitos nomes ocultos dentro dos evangelhos, porque não se dava nomes. Sim. Mulher de algum lugar. E A olha que mulher ele recebia... a mulher do fluxo de sangue, a mulher de a tal... mulher samaritana, a mulher Ciro-Fenícia, sem nome, elas são Isso, você não tem o inominadas, né? nome delas. E Paulo já não faz isso. Gente, Uhum. Paulo não era batista. E quer ver uma coisa? Ele aceitava, entendeu? O sustento dessas mulheres. Se ele fosse machista, ele não recebia. Não, Então, e de aqui sempre Febe... lembrando, a gente gosta sempre de enfatizar quando a gente está falando assim, não do nosso tempo, da nossa geração, né? A gente sempre gosta de trazer esse contexto histórico, assim, porque a gente Sim. está falando de uma sociedade, né, que naquela época as mulheres realmente eram elas no canto delas, né? Não havia assim essa mistura. E Essa... olha só, eu vou ler para você, só para a gente entender, né, vamos dizer assim, a questão que envolve, né, Paulo vamos dizer assim, nesse relacionamento, né, com esse universo feminino. E ele fala lá em Romanos 16:1, que é exatamente a carta onde ele faz, né, trifosa, né? Cada nome, trifena. Eu não queria ter esses nomes de jeito nenhum, né? Mas Fica ele aí faz menção, a né? Ele sugestão faz de vocês menção. não darem para as netinhas de vocês. Não, quero não. Não. Já pensou? Trifosa, Filler, né? trifena? Não dá, né? Mas ele faz uma recomendação, né? É a primeira recomendação que a gente vê relacionada à mulher. Ele recomenda, né? Assim, a irmã Febe. E ele coloca uma palavra junto dessa recomendação. Então, ele dá uma qualificação para Febe. E a qualificação que ele dá é serva. E aí ele diz o seguinte, ó, interessante que ela é serva da igreja, é a serva da igreja em Sincreia, né? Então, veja, ela era alguém, ou seja, uma pessoa que tinha um espaço bem definido, específico, ela tinha um papel a ser exercido e uma missão, não é? Que ela, na verdade, desempenhava naquela igreja, naquela localidade, que podia, inclusive, ser na casa dela. Porque, assim, os historiadores e também, vamos dizer assim, os estudiosos, eles não deixam bem claro, né, vamos dizer assim, essa questão. Porque, de fato, não tem registro, então fica difícil mesmo de você fazer conjectura. Então, a gente, às vezes, faz, né, a partir
das pistas que a gente encontra na própria, vamos dizer assim, na própria narrativa, né? No próprio registro. E aí ele vai dizer assim, ó, eu quero que vocês a recebam no Senhor de modo digno. Gente, receber no Senhor de modo digno é dar a ela um status de alguém com grande importância para o reino. E ainda diz assim, e vocês ajudem a ela no que ela necessitar. Gente, é tal qual ele fez com o Onésimo. Por favor, faça isso, porque sou eu que estou pedindo. Porque era outra, vamos dizer assim, é uma outra classificação também que a gente coloca no patamar da exclusão, né? Eu acredito que Paulo veio para dizer, olha, para com isso, porque nós somos um em Cristo. Eu creio que isso é algo muito peculiar, né, de Paulo, do Eu acho que apóstolo Paulo. ele tem trazer, e talvez isso aconteceu por muito tempo antes da igreja passar, né, por Uhum, alguns processos de reestruturação em sua hierarquia, vamos dizer assim, uhum. mas acho que a igreja primitiva ela tinha essa liderança compartilhada, né? Justamente porque o papel das mulheres estava ali, junto. Eles compartilhavam essa administração por completo, esse cuidado dos membros por completo. Quem abria muitas vezes essas casas eram as mulheres, né? Então, muitas igrejas foram fundadas em casa, muitas igrejas foram fundadas E na como casa dessas sempre, mulheres. desde sempre, é Desde aberto por sempre. mulheres, É. entendeu? Porque, veja, a mulher, ela tem essa sensibilidade, né? Esse querer estar, esse acolher, né? Tanto que a palavra para mim que mais fala, né, sobre essa inserção da mulher se chama compartilhar, né, que é dividir o pão, né? Isso. Então, sem essa veia, né, vamos dizer assim, de paternalista ou maternalista, né, que a gente possa retirar, mas é da sua natureza, né? É da sua natureza, né? E por que isso acontece? Acontece porque Deus assim o quis. Não é porque é da mulher, não, é porque Deus assim fez, né? Para que ele fez a mulher? Para ser companheira. Olha aí, ó, para compartilhar, para dividir, para saber o espaço, para dar aquele apoio, aquele amparo. É isso aí que nós somos, isso faz parte, né, do nosso DNA, da nossa natureza, mesmo que a gente não queira assumir isso, mesmo que a gente não queira assumir. E eu acho que essas mulheres, elas também eram influenciadas ali, porque elas estavam ali, em termos de data, muito pertinho daquelas mulheres que seguiram a Jesus, que andaram com Jesus. Então, elas tinham exemplos muito palpáveis de como era esse Uhum. comportamento, de como a igreja tinha que se portar nesse anunciar Jesus, né? Após a descida do Espírito Santo em Atos, que vão e anunciei. Então, isso para elas estavam numa época que isso era muito palpável, elas tinham esse exemplo. E algo Uhum. que hoje em dia a gente precisa estar fazendo muito filtro sobre esses exemplos que nós temos, sobre essas influências de quais as mulheres da nossa geração têm passado, né? Então, aqui também acho que fica uma coluna para a gente refletir com bastante seriedade sobre essa referência, né? Uhum. Que nós tivemos e que nós estamos passando para a próxima geração. Isso. Eu creio que essa seja a grande questão, né? Qual é o objetivo, qual é o propósito, né, do meu papel em relação às gerações que virão, Sim. né? Será que esse olhar para a geração, de fato, faz parte
dos meus sonhos, das minhas expectativas, dos meus propósitos, ou, né, eu sigo, né, a linha da sociedade que diz: você tem que ser feliz, você tem que ter, vamos dizer assim, você tem que ter sucesso, você tem que ser alguém reconhecida, você tem que lutar pelos seus direitos, você tem. É um monte de tem. Observe a quantidade do ter, né? Ter direitos, né? Ter projeção, ter empoderamento, que eu detesto essa palavra, né? Porque é como se você tivesse, né? Vamos dizer assim, requisitando uma coisa que você, de fato, não tem condições, né? De ter poder. O único que tem poder é Deus, Ele é soberano, não eu, né? Então, quando você diz assim, o empoderar-se, né, é forte isso, é muito forte, porque parece que você quer, né, assumir uma condição que não foi feito para isso. A gente não foi feito para isso. A gente foi feito para glorificar, a gente foi feito para adorar, não para ser empoderada, né? Não é isso, né? Está completamente invertido. E essa sociedade ela inverte, né? Inclusive as premissas do próprio Deus com essas meia-verdades, né? E elas acabam virando aquele mote em que todo mundo vai atrás, vai em procura, né? E se a gente pudesse, né? Falar como Maria, né? A minha alma engrandece ao Senhor. Ai, né? Ou a gente pudesse, né? Ter um comportamento de Ruth que deixa, né? Tudo aquilo que fazia parte vamos dizer assim, da sua cultura e diz: não, olha, onde você for, eu irei. O seu Deus é o meu Deus. Tem gente que coloca isso, né? Inclusive, olha só, né? Em casamento. Mas veja, é uma declaração de fé e de compromisso. Olha aí, ó, de novo, compromisso, de comprometimento, né? De uma mulher para com a sua sogra, que é uma coisa que, numa sociedade que nós vivemos, é quase que inédito. Isso não existe, né? Porque o que se coloca é sempre a rivalidade, né? Entre, né, a esposa e a sogra, como se não se pudesse haver uma convivência, né? Não se pudesse haver uma quebra de coração, um abrir do coração, um compartilhamento. Então, veja, essa nossa sociedade é ela sim que faz essa divisão desnecessária, que a gente não pode, né, trazer isso para um contexto da palavra de Deus, a gente não pode fazer isso, né? Então, quando você diz assim, porque as mulheres sejam sujeitas, as pessoas não sabem nem o que é essa questão de ser submissa. O que é ser submissa, né? Qual é o valor dessa palavra, né? Será que é eu ser burra de carga? Será que é eu apanhar, né? Será que ir apanhar e apanhar quieta? Não, não é isso não, porque não foi para isso que Deus te fez. Deus te valoriza tanto que aquilo a quem você é tão importante para Ele que Ele acha que você é tal qual a igreja de Cristo, sem mácula. Gleides, Olha só, né? é, E a gente às vezes não pensa, né? Olha aí, ó. E quem disse isso? O apóstolo Paulo. Você tem que amar a sua igreja. Ou não, a sua esposa. Assim como, né? Cristo deu a sua vida. Olha aí, ó. Gente, aí a gente diz, não, porque a gente, submissão, entendeu? É a gente, na verdade, vamos dizer assim, se tornar pequeno, renunciar aos meus desejos, os meus sonhos. Não, Deus fez você com desejos, com sonhos, com criatividade, né? Com essa capacidade de olhar, de ter sensibilidade,
inclusive de narrar, de escrever, né? E você vai ver isso, sabe aonde? Olha só que interessante, né? Se eu falar demais, vocês me cortam aí. Mas assim, ó, a gente começa a ver isso no movimento dos reformadores, das mulheres que acompanharam os reformadores, né? Então, eu ia chegar aí. Então pergunta. Então Tô pergunta. doidinha para entrar nessa parte. Oi, meninas, eu sei que a nossa conversa está uma bênção, mas este bate-papo de hoje vai ser dividido em 2 episódios. A parte 1 fica por aqui, mas esperamos vocês na semana que vem para finalizarmos juntas essa conversa. Deus abençoe!